Luiz Carlos Coelho Vinck nasceu em Portão, no Rio Grande do Sul, em 5 de janeiro de 1963. Revelado nas categorias de base do Internacional, começou como meio-campista, mas o destino o levaria a se consagrar como um dos laterais mais versáteis e respeitados do Brasil. A primeira chance entre os profissionais veio em 1981, num 4-0 sobre o Guarani de Bagé. Naquela temporada, ele disputou 5 jogos e ajudou o Inter a conquistar o Campeonato Gaúcho. E ali começava uma história de amor com o Colorado que atravessaria décadas. Em 1982, ganhou mais minutos e passou a atuar também na lateral. A versatilidade chamou a atenção. Jogou como lateral esquerdo, enfrentou grenais históricos, e foi bicampeão gaúcho. 1983 foi o ano da virada. Com a saída de Edevaldo, Vinck assumiu a lateral direita e foi peça-chave no tricampeonato estadual. Ainda naquele ano, foi convocado para a seleção brasileira de novos e brilhou no torneio de Toulon. Logo em seu primeiro ano como lateral, Vinck foi eleito o melhor do Brasil na posição, recebendo a bola de prata da revista Placar, prêmio que voltaria a conquistar em 1987. Seu estilo de jogo ofensivo, com cruzamentos precisos e muita força física, fez dele um jogador moderno para a época, com atuações marcantes tanto no Internacional quanto na seleção brasileira. Em 1984, mesmo começando no banco, terminou como titular e ainda levou a medalha de prata nas Olimpíadas de Los Angeles. Com o Inter, conquistou a Copa Kirin no Japão e o Tetracampeonato Gaúcho. Em 1985 novamente Luiz Carlos Vinck foi titular no Campeonato Brasileiro e no Gaúcho, mas desta vez os títulos não vieram. Mas em abril foi convocado pelo técnico Evaristo de Macedo, jogando 2 partidas pela seleção brasileira, contra Colômbia, 2-1, e Peru, perdendo de 1-0. Em 1986 outra vez Vinck foi o dono da lateral direita colorada no Brasileiro e Estadual, novamente sem conquistar títulos. Em 1987 outra vez o clube perdeu o estadual. Mas na excursão à Europa Vinck foi campeão do Torneio Internacional de Glasgow e do Torneio Cidade de Vigo. De volta ao Brasil, foi titular na campanha do vice-campeonato brasileiro, perdendo o título para o Flamengo. Em 1988, no primeiro semestre, Luiz Carlos Vinck disputou o Gauchão, onde novamente o Internacional perdeu o título. Pela seleção brasileira, Luiz Carlos Vinck viveu seu melhor momento em 1988, quando foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Seul e teve mais convocações para a seleção principal. Um nome que o Brasil inteiro já conhecia. Mas em abril de 1989, um baque, fratura na tíbia durante a Libertadores. Foi o fim de sua primeira passagem pelo Inter. Poucos meses depois, trocava de camisa e vestia a do Vasco da Gama. No Vasco, brilhou de novo. Em sua primeira temporada, conquistou o Campeonato Brasileiro de 1989 e foi decisivo contra o ex-clube na semifinal. Foi dele o cruzamento preciso para Sorato marcar o gol do título do Campeonato Brasileiro daquele ano, em vitória sobre o São Paulo no Morumbi. Em 1990, venceu a Taça Guanabara e manteve-se em destaque. Em 1991, parecia perto do Grêmio, mas o destino o levou de volta ao Beira-Rio. Capitão e símbolo de liderança, ajudou o Colorado a conquistar a Copa Governador e o Campeonato Gaúcho. De quebra, voltou à seleção brasileira e encantou o mundo com atuações em amistosos e torneios europeus. Em 1992, retornou ao Vasco da Gama e foi campeão carioca, além de participar da melhor campanha da fase de classificação do Brasileirão, formando uma equipe forte ao lado de Bebeto, Bismarck e Mazinho. Atuou em 6 partidas pela seleção principal naquele ano, enfrentando seleções como Inglaterra, México e Uruguai. Em 1993, o lateral acertou com o Grêmio e conquistou mais um título gaúcho. Foi chamado para a Copa América, mas uma lesão o tirou do torneio. Após o gauchão o Grêmio trocou Vinck Mabilha por Adil, do Corinthians. No timão, Vinck foi vice-campeão do torneio Rio-São Paulo e ficou em 3º lugar no Campeonato Brasileiro. Em janeiro de 1994 Luiz Carlos Vinck foi contratado pelo Atlético Mineiro, onde foi vice-campeão. Em julho, o jogador foi novamente contratado pelo Internacional, como reforço para o Campeonato Brasileiro.
Além do campeonato nacional, Vinck também disputou as últimas rodadas do Gauchão de 1994, que ficou conhecido como interminável, por ser disputado em turno e retorno com 23 clubes. Ele estava em campo no dia 13 de dezembro de 1994, quando o Colorado venceu o Veranópolis por 1-0 e conquistou o título gaúcho. Sua última partida pelo Internacional ocorreu em 15 de dezembro de 1994, derrota por 1-0 para o Juventude. Em novembro de 1994, Luiz Carlos Vinck já era citado como possível reforço do Fluminense, mas na segunda quinzena de janeiro de 1995 o jogador foi emprestado por 6 meses para o Botafogo. Ficou em terceiro lugar no Campeonato Carioca e foi dispensado ao final do contrato. Pouco depois foi contratado pelo Flamengo, mas disputou apenas 10 partidas, todas pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo terminou em 21º lugar, 6 pontos à frente do último rebaixado. Após sair do Flamengo, Luiz Carlos Vinck jogou no Glória, 1996, e no São José de Porto Alegre, 1997, onde encerrou a carreira de jogador e começou a carreira de técnico de futebol. Se não teve a oportunidade de disputar uma Copa do Mundo, Vinck deixou seu nome gravado na história olímpica do futebol brasileiro. Ao lado de Ademir Kaifer, o único jogador a conquistar 2 medalhas de prata olímpicas pelo Brasil, em 1984, nos Jogos de Los Angeles, e em 1988, nos Jogos de Seul. Pela seleção brasileira principal, foram 19 partidas entre 1985 e 1993, com 2 gols marcados, um contra o México e outro diante dos Estados Unidos. Pouco tempo após pendurar as chuteiras, Luiz Carlos Vinck iniciou sua jornada como treinador no próprio São José, clube onde se despediu dos gramados. Com uma trajetória marcada por passagens por dezenas de clubes de norte a sul do país, comandou equipes como Grêmio Coariense, São Raimundo, Sampaio Corrêa, River, Caxias, Criciúma, Juventude, entre outros. Teve destaque com o Esportivo de Bento Gonçalves, conquistando o título da Série A2 Gaúcha em 2012 e mantendo a equipe na elite estadual no ano seguinte, com uma campanha de destaque. Em 2024, após boa campanha pelo Anápolis, assumiu o comando do Brasiliense em um momento inusitado, após a saída do treinador anterior no intervalo de uma partida da Série D. Além do futebol, Vinck também empreende. Ele é proprietário da empresa Vinck Transporte, com sede em Porto Alegre, que opera com uma frota de caminhões em rotas comerciais para São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas e Recife. O amor pelo futebol corre na família. Seu irmão, Sérgio Vinck, também foi jogador, e os sobrinhos Cláudio Vinck e Lucas Vinck seguiram o mesmo caminho. Cláudio, inclusive, herdou a posição de lateral direito do tio, tendo passagens por Chapecoense e Internacional. Lucas, por sua vez, atua como volante e chegou a ser treinado pelo próprio Luiz Carlos no Passo Fundo. Luiz Carlos Vinck é um nome que atravessa gerações do futebol brasileiro. Com seu talento, disciplina e espírito competitivo, ele conquistou respeito como jogador, técnico e cidadão. Sua carreira reflete a essência de um atleta que, mesmo sem a vitrine de uma Copa do Mundo, deixou uma marca profunda na história do esporte nacional. Fica aqui a nossa homenagem ao grande lateral, Luiz Carlos Vinck. E aí, galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!